Meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente. Meu nome é Humberto, né? E hoje nós vamos dar continuidade a Como as Democracias Morrem. Hoje em específico estaremos no capítulo 3, a Grande Abdicação Republicana. Antes de darmos sequência, queria fazer aqui uns agradecimentos, né, aos companheiros que estiveram aqui desde o primeiro vídeo já prestando, como é que eu posso dizer, cara, os parabéns, ou pelo menos dando uma força, né, aqui a gente no canal. Quando eu falar a gente, tipo eu e Deus, né, cara, vamos nessa. Olha aí, Camilo, Mamozão, Marquinho, olha aí, hein, Aurelinho Mef, né, ao lado dele outro monstro também da matemática, Johnny Brasil, vulgo Gordiola das quadras. Aí temos aqui meu paredão, Felipe Gabriel, nosso Zuca, né? Paredão nato e preparando outros paredões ao lado de Fernando Torres da Filosofia. Temos aqui também Território da Bio, né, do meu amigo Thales, Jordano Oliveira e Henrique. Olha aí, hein, João Henrique e Jordano Oliveira, dois caras consagrados aí na área do direito, advogado fiel e cruel. Harrison Kane, matador de todos os rachas, ao lado de Biel Alves, o nosso Lewandowski. Temos também outro matador aí, o CR7, Cristiano Ronaldo. Emanuel Ricardinho da Bela Vista, né? Deve estar pelo Rio uma hora dessa. Johnson, né? A torcida do Ferroviário ainda resiste. Meu pai e a minha irmã Maria Clara, né? Que estiveram lá nos comentários. Erdilan Leal, meu irmão, precisou de um administrador? Tá aqui. E se você precisar de um contador, tem também. Keilson, o gatão dos Pampas. Paulo Agro. A agronomia nunca mais foi a mesma depois desse rapaz. E é isso aí, galera. Queria deixar esse agradecimento aí. E vamos dar sequência agora. Vamos lá. Chega. E nesse primeiro momento, nós vamos tentar entender como que Donald Trump se tornou realidade. Ele como um outsider, ele como uma pessoa com pouca experiência política, ele simplesmente, pouca não, zero, ele simplesmente conseguiu sagrar-se vencedor nas eleições e se tornou presidente dos Estados Unidos em 2016. Então, pensa aqui e reflita comigo, como que com essas qualidades, com essas características, ele tornou-se presidente dos Estados Unidos. Os autores, né, eles apontam dois aspectos muito importantes. Por exemplo, a facilidade que hoje em dia a internet permite de você ter vários doadores, bilionários, milionários, receitando, dando, né, de alguma forma recursos para aquele determinado candidato. Um outro ponto, pessoal, são as mídias alternativas e as redes sociais. Né? As TVs a cabo, de alguma forma, os jornais que estão lá, eles aderem muito forte à questão da politização, muitas das vezes dando rosto, né, e dando forma a algo que se passa nas redes sociais. Donald Trump usou e abusou de teorias conspiratórias, fake news, temas polêmicos que geram de alguma forma uma polarização na comunidade eleitoral, e através disso, pessoal, ele ganhava forma nas redes sociais, o que forçava muitas das vezes a mídia tradicional a consultar o que é que estava acontecendo nesse mundo da internet. Mundo esse da internet, pessoal, que é muito bem visto como uma terra selvagem ainda a ser explorada, como apontam os autores. Pensa comigo, enquanto na mídia tradicional já existem regras, leis para a questão de idade, para a questão do que você deve se pronunciar, termos de conteúdo, os monopólios dos grupos que controlam, a internet, pessoal, é um grupo em que o politicamente correto, ele ainda não só germinou, ele ainda não só não floresceu para tomar conta como uma regra geral, como ele também se tornou um termo pejorativo nesse meio. Só para vocês terem noção, os principais meios, né, de televisão tradicional e também das mídias alternativas, eles conseguiram anunciar, ou pelo menos publicar, ou estampar de alguma forma, Donald Trump 2 vezes mais do que Hillary Clinton. Quando chegamos na super terça de 2016, os candidatos a serem apresentados foram Hillary Clinton e Donald Trump. Hillary Clinton representando os democratas, Donald Trump representando os republicanos. Por incrível que possa parecer, os insiders, o establishment, o grupo, os guardiões do próprio partido republicano, em algum momento eles ficaram questionando por que Donald Trump. Mas, se você parar e lembrar lá do vídeo número 1, existiam meios de que eles pudessem ter evitado a ascensão.
Mas não foi o que aconteceu. Para vocês terem noção, alguns partidários fizeram campanhas para que os delegados, certo, não mencionassem ou não dessem o voto na convenção dos republicanos, ou seja, eles não colocassem Donald Trump como candidato. Poderia ser, poderia ter acontecido, sim. Legalmente falando, os delegados não são obrigados a votar, né, no que os eleitores pediram. Então, o que impediu de alguma forma eles fazerem isso? Pessoal, existem as normas não escritas, as normas que regem a democracia que não estão no papel, mas que elas são importantíssimas. Se os delegados em algum momento negassem, né, um candidato que foi legitimado por 14 milhões de votos, eles estariam gerando um caos maior ainda, com um comportamento antidemocrático. Concordam aí? Para você ver como o negócio é interessante. Diante desse cenário, Donald Trump começou a venceu sua corrida, né, para ser candidato, e na corrida presidencial Donald Trump testou para positivo. Covid? Gripe? Sida? Não. Testou simplesmente para positivo como um agente não democrático. Com base também lá no vídeo 1, cara. Vídeo 1 ele é grandinho? Mas você vai pulando algumas partes lá, você vai no raio-x, que são as quatro características. Vamos analisar ela agora. Momento número 1. Donald Trump fez acusações. Ele simplesmente induziu a que muitas pessoas pensassem que o sistema eleitoral ele é fraudulento. Dentro desse cenário, ele entendeu que Hillary Clinton também estaria manipulando isso daí, seria uma chefe do crime, que imigrantes ilegais estariam participando, que pessoas mortas estariam sendo cadastradas, e de alguma forma ele deixou claro que ficaria em aberto aceitar ou não os resultados da eleição. Percebam, ele nesse momento não se declara uma pessoa que está ali concordando com as regras do jogo. De alguma forma ele está tentando deslegitimar aquilo. E o resultado, pessoal, o reflexo dessa ação dele, desse manifesto de alguma forma, é esse. Gostou aí do efeito sonoro? Pois é, meu amigo. Olha o reflexo disso aqui. Meu amigo. 41% das pessoas nos Estados Unidos passaram a pensar assim, realmente, pode ser. 71% dos republicanos falam que pode ser. Tem 71, meu irmão. Pode ter certeza que deve ter alguém lá dentro que deve ter ficado. Ei, compadre, isso é verdade absoluta, verdadeira. Ponto número 2. O movimento Bidders, ou Bidders, enfim, é o movimento que simplesmente começou a questionar, né, a naturalidade do nascimento, a natureza do nascimento de Barack Obama, o ex-presidente. Pensa comigo, na acusação, que é falsa, eles passaram a dizer que Obama não seria, né, um filho nascido nos Estados Unidos da América. Então, pelo artigo 2 da Constituição, ele não poderia ter sido eleito. Perdão, ele não poderia nem ter se candidatado. Percebeu aí a gravidade da acusação? Outro ponto também é que ele, na campanha dele, ele incitava muito a questão de sempre levantar a voz para falar o cadeia nela, que é fazendo alusão a Hillary Clinton, né, que passava por um processo de investigação. Mas entendam, o caso dos e-mails, né, num servidor privado, em qual Hillary Clinton estava envolvida, era só uma questão de violação de regras, mas não de crime. Conseguem compreender? Era apenas porque ela estava usando um servidor privado para acessar e-mails pessoais e do governo, né? Então, pelas regras, isso não estaria certo, mas isso não configura um crime, como Donald Trump empregava. Terceiro ponto, o cara, mas ele encoraja, e ele meio que tolera um certo grau de violência. Vamos a algumas declarações dele aqui. Olha lá, os autores mencionam aqui no livro. No dia 10 de fevereiro de 2016, ele simplesmente mencionou que alguma coisa que, se alguém fosse jogar um tomate, que antes disso alguém desse um murrão na pessoa. E não se preocupasse, porque ele bancaria a defesa. Né? No dia 4 de março, ele também mencionou alguma coisa sobre quando ele pediu para os seguranças retirar uma pessoa, né, que estava muito exaltada, que tinha acabado de agredir, e falaram, olha, tentem não agredi-lo.
Mas se caso agredirem, não se preocupe, meus advogados vão sanar vocês. Macho, entendam, é um tipo de comportamento que tolera e incentiva a violência, meu caro. Vamos para a próxima. A tendência a restringir liberdades civis, né? Você descreditando emissoras de TV, jornalistas e de algum modo você tentando buscar prender seus rivais políticos, né? Sempre tentando trazer com acusações para que elas cheguem nas pessoas e as pessoas já tomem, né, num cenário muito polarizado, já tomem um pensamento, uma escolha que vem muito antes, né, de um julgamento oficial. Ou seja, distorce os fatos, distorce a realidade. E a gente até usa uma frasezinha de Mark Twain, é uma coisa assim, né? Que ele mencionava claramente. Vamos aqui refletir comigo. Uma mentira pode fazer volta ao mundo, no mesmo tempo em que a verdade calça os seus sapatos. Chocante, né? Ou seja, as pessoas costumam muitas das vezes manipular dados, correr uma mentira, e ela vai correr e ela vai fazer destroços, para até depois você descobrir que era mentira. Mas aí os danos já foram causados. Meus amigos. Respira que nós vamos pro próximo. E agora, por fim, entenda. O Partido Republicano, de alguma forma, ele abdicou, né, de estar nas rédeas. De alguma forma ele permitiu, ele legitimou Donald Trump. E os autores mencionam, né, que essa transferência de autoridade, certo, para um líder que ameaça as regras do jogo, ela teria duas fontes, certo? Ou uma ou outra. A primeira fonte implica dizer que você pode ter a falsa ilusão de que você poderia controlar um autoritário, um demagogo, de que você tem a possibilidade de manipulá-lo. Aí, pessoal, vou remeter lá ao vídeo 1. Novamente, em vídeo 1, fica a dica. No vídeo 1, quando a gente fala sobre, né, as historiezinhas lá do Esopo. Mesmo, aquela do cavalo, do javali, do caçador. Pois é. A segunda fonte mais interessante, o sociólogo Ivan Ermakov. Ele vai falar sobre a ideia de um conluio ideológico. De alguma forma, os partidários republicanos acharam mais conveniente ou até mais atraente Donald Trump, do modo como ele é, do que as opções que estavam postas. Isso justificaria e legitimaria a ação deles, mas não justifica abandonar as regras do jogo. Isso daí é porque realmente era de interesse deles, certo? Por exemplo, figuras como Mitch McConnell, Marco Rubio e Ted Cruz, que eram nomes de grande alcance a nível nacional, ao invés deles não endossarem, pelo contrário, eles apoiaram Donald Trump. Então entendam, grandes nomes apoiaram, os pequenos tentaram lutar em vão. E assim Donald Trump tornou-se presidente dos Estados Unidos, depois foi perder a outra eleição. Por hoje é só, meu amigo. E é isso aí, meu cara. Eu desde já agradeço aqui você estar comigo nessa caminhada. Não é nada fácil, mas é isso aí. E como meu amigo Ney já dizia, vai dar tudo certo, meu irmão. Ou não.